Graça e paz, Deus abençoe a todos vocês que têm nos acompanhado neste canal. Se esse canal tem sido bênção para a sua vida, inscreva-se nele. Nós queremos fazer um convite a você que ainda não conhece a primeira igreja presbiteriana de Rancharia. Quando a quarentena passar, visite a nossa igreja. Somos uma igreja de portas abertas. Se você tem pedidos de oração, deixe aqui nas mensagens ou nos envie um e-mail para ipbrancharia@hotmail.com. Meus queridos irmãos, vamos dar início ao culto desta noite com um momento de confissão de pecados. Salmo de número 32, versículo de número 5, diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós vamos colocar um hino, e enquanto cantamos este hino, enquanto este hino é tocado, faça a sua confissão de pecados a Deus. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e pedimos ao Senhor que esteja nos perdoando e nos purificando de toda injustiça. Nas nossas orações, procuramos não ocultar nada do Senhor, porque sabemos que o Senhor conhece a tudo. Pedimos, ó Deus, dá-nos convicção dos nossos pecados e arrependimento, e que tenhamos uma vida de santidade diante de Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você deseja devolver dízimos e ofertas, basta fazer transferência online ou entregar na igreja durante a semana. Seja fiel dizimista e verá que Deus abençoa aqueles que amam a sua obra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que são fiéis dizimistas. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para aqueles também que estão passando por momentos financeiros difíceis nestes dias de Covid-19. O Senhor abençoe a todos para que tenham trabalho e tenham condições de dizimar na Tua casa, de ofertar na Tua casa com alegria. Abençoe o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 34, versículos 1 a 3 diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos cantar ao Senhor. Enche-me, Espírito,
mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu melhor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é
Abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nos abençoe nesse momento, Pai, que sejamos edificados, que a Tua igreja seja edificada. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o tema Vencendo a Tempestade. Nessa mensagem, nós veremos Jesus acalmando uma tempestade, ensinando os seus discípulos a temê-lo por quem Ele é. Essa é uma mensagem que tem aplicação para os nossos dias. E para iniciarmos, queremos atentar para o fato de que o mar na Bíblia, em geral, representa os inimigos do povo de Deus, o mundo pecaminoso, os pecadores inquietos, e também as aflições que o povo de Deus tem de enfrentar. E é neste último sentido do mar como as aflições que o povo de Deus tem que enfrentar que desejamos enfatizar. No entanto, o barco, em gravuras da igreja primitiva, nestas, a igreja é representada por meio de desenhos de barcos. Então, em geral, o barco representa o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o vento e as ondas estão atacando o barco, o qual está sendo ameaçado de afundar. Se isso de fato tivesse prevalecido, a igreja representada pelos discípulos deixaria de existir e os propósitos de Deus para o seu povo não teriam se cumprido. Quando nós olhamos para a história da igreja, desde a primeira vinda de Jesus, a igreja tem passado por muitas perseguições, aflições, guerras e epidemias, e tudo isso tem ameaçado a subsistência da igreja. No entanto, meus irmãos, Jesus disse que enfrentaríamos essas coisas. Ele disse em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse é um momento ímpar na história. Estamos passando por uma aflição global. O mundo passa por essa aflição, mas a igreja também passa por essa aflição. Estamos sendo açoitados por ventos e por ondas. Diante dos fatos, muitos cristãos estão aflitos, angustiados, sentindo dúvidas. Como é, meus irmãos, que venceremos essa tempestade? Como venceremos essa tempestade? Em primeiro lugar, para vencer a tempestade, tenha certeza de que Jesus está no barco com você. Quando a tempestade veio, Jesus estava no barco com os discípulos. Como diz Matthew Henry, quando Jesus está no barco, temos a certeza de que ele não irá afundar, por mais terríveis e fortes que sejam os ventos e as ondas. A pergunta que eu faço a você é: Jesus faz parte da sua vida? Digo, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Um ex-professor de seminário que hoje mora na Espanha nos relatou que hoje lá as famílias estão em desespero. Além das mortes causadas pelo Covid-19, muitos estão cometendo suicídio, especialmente pequenos comerciantes e jovens. Sabemos que a razão do desespero humano tem como fonte principal a ausência de Deus nas vidas das pessoas. Por isso, quando Deus não está presente, quando Jesus não está presente,
o desespero, ele toma conta. Eu torno a fazer a pergunta a você. Jesus está contigo? Ele disse que estaria todos os dias com os seus discípulos. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 28, versículo 20. Se você é um discípulo de Jesus, se você tem aprendido com Ele o fato de que Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único mediador, se você tem aprendido a guardar todas as coisas que Ele ordenou, então neste momento você tem a segurança de não estar sozinho. Nesses dias de Covid-19, você não está sozinho. Jesus está com você. O Salmo 91, versículos 1 a 3 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, para vencer a tempestade, tenha certeza de que Jesus está com você. Em segundo lugar, para vencer a tempestade, creia na soberania de Deus e não no acaso. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas acreditam no acaso. Acreditam no acaso como uma força impessoal que faz com que o universo conspire a favor ou contra. A igreja não acredita no acaso. A igreja crê na soberania de Deus, dirigindo todas as coisas e trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que foi Jesus quem pediu aos discípulos que entrassem no barco. Foi Jesus quem disse aos discípulos para que atravessassem aquele mar, para que passassem a outra margem. O mesmo Jesus que chamou os discípulos, que os impeliu a entrar no barco, que deu ordem para que atravessassem o mar. Esse Jesus estava no controle de tudo. A tempestade que veio estava programada por Jesus, porque através dela os discípulos entenderiam quem de fato ele é. Através daquela tempestade, os discípulos mudariam a sua visão a respeito de Jesus e passariam a vê-lo de fato como ele é, como o Senhor onipotente, todo-poderoso, que tem poder até mesmo para controlar os ventos e as ondas. Não creia no acaso, creia na soberania de Deus. Ele está no controle de tudo. Tudo que acontece faz parte do programa de Deus. Ele está trabalhando para conduzir a história a um grande final, para dar um fim glorioso ao seu povo. Deus certamente quer nos ensinar algo nesses dias com essa tempestade. Em primeiro lugar, para vencer a tempestade, tenha certeza de que Jesus está com você. Em segundo lugar, para vencer a tempestade, creia na soberania de Deus e não no acaso. Em terceiro lugar, para vencer a tempestade, saiba que Jesus se importa com você. Saiba que Jesus se importa com você. Diante da tempestade que estava atacando os discípulos, diante dos ventos e diante das ondas, os discípulos eles despertaram a Jesus e eles fizeram uma pergunta a Jesus. Veja o capítulo 5, o capítulo 4, versículo de número 38. Eles perguntaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Você já pensou assim? Já pensou por um momento que Deus não se importa com você? A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículos 11 a 14, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Diante disso, por que então pensamos que Deus não se importa conosco? É por causa do momento. Quando nos deixamos envolver pelo momento, tudo o que vemos é a tempestade, as suas consequências, e não conseguimos ver mais nada. Agora veja,
as aves para ensinarem os seus filhotes a voarem. Elas têm que lançá-los para fora do ninho. E isso provoca nos filhotes muitos ferimentos. Também as leoas têm que ensinar os leõezinhos a caçar. E eles levam cerca de 2 anos para aprender a caçar. E nesse tempo eles também sofrem muitos ferimentos. Acaso as aves não amam os seus filhotes? Acaso as leoas não amam os leõezinhos? Da mesma forma, meus irmãos, acaso o Senhor não nos ama? Acaso o Senhor não nos ama? Quando em tempestades devemos saber, um saber da fé, que Deus não nos deixou, nem mesmo se esqueceu de nós, mas Ele simplesmente está querendo nos ensinar algo, está querendo nos fazer crescer, está querendo nos fazer amadurecer. Por isso, devemos, no momento da tempestade, confiar nele. Se estamos nos sentindo feridos, devemos procurar contemplar ao Senhor mais do que contemplar a tempestade. Então, queridos, em primeiro lugar, para vencer a tempestade, tenha certeza de que Jesus está no barco com você. Em segundo lugar, para vencer a tempestade, creia na soberania de Deus e não no acaso. Em terceiro lugar, para vencer a tempestade, saiba que Deus se importa com você. Em quarto lugar, para vencer a tempestade, use a fé. Use a fé. Como alguém poderia dormir num barco, dormir num travesseiro, diante de ventos fortes e de ondas fortes, água entrando no barco? Como alguém poderia dormir? Jesus estava dormindo em seu travesseiro. Nos parece que Jesus estava agindo como um professor que coloca os seus alunos numa situação difícil para ver como eles irão resolver o problema. Sem tempestade nos acomodamos. Em tempestades temos que aprender a resolver os problemas. Em tempestades temos que aprender a usar as ferramentas que Deus já nos deu. Quando Moisés estava se sentindo em apuros, de um lado o exército de Faraó, do outro lado o Mar Vermelho, e o povo de Deus apressando Moisés. Moisés foi orar ao Senhor, e Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés: usa a tua fé. Em meio à tempestade, os discípulos despertaram a Jesus, que acalmou a tempestade. Porém, Jesus disse aos seus discípulos, veja o versículo 40, capítulo 4 de Marcos, versículo 40, por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Trazendo para a nossa tempestade de hoje, Jesus nos diria, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Se cremos, meus irmãos, não temos medo. Se cremos, descansamos no Senhor, como Jesus estava fazendo naquele dia. A fé, segundo a definição do Dr. Heber Campos, é um meio de apropriação das promessas de Deus. E de quais promessas devemos nos apropriar nesses dias de Covid-19? Devemos nos apropriar de algumas. Como, por exemplo, o Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E também Romanos capítulo de número 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Por que estamos com medo? Não temos fé? Então, meus queridos, em primeiro lugar, para vencer a tempestade, tenha certeza de que Jesus está com você. Em segundo lugar, para vencer a tempestade, creia na soberania de Deus e não no acaso.
Em terceiro lugar, para vencer a tempestade, saiba que Jesus se importa com você. Em quarto lugar, para vencer a tempestade, use a sua fé. Em quinto lugar, para vencer a tempestade, use-a para crescer no conhecimento de Deus. Faça da tempestade uma escada, uma ponte, um caminho para o crescimento no temor de Cristo. Jesus acalmou a tempestade com o poder da sua palavra. Ele simplesmente disse ao mar: acalma, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Diante disso, os discípulos de Jesus disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava se revelando aos seus discípulos. E a questão é: o que Deus quer nos revelar nestes dias? O que Deus quer nos ensinar nestes dias? O que Deus quer nos mostrar nestes dias? A maior revelação que podemos ter de Deus é Ele mesmo. A tempestade fez os discípulos verem a Jesus de uma maneira diferente. Também os problemas de Jó. Jó passou por muitos problemas, por muitas adversidades, mas depois de toda a tempestade que Jó passou, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora, meus irmãos, como veremos Jesus após esta tempestade de Covid-19? Que esta experiência abra os nossos olhos para vermos o Jesus onipotente. Que no final possamos dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para concluir, vencemos a tempestade quando temos a confiança de Jesus conosco. Cremos na soberania de Deus e não no acaso. Nos fortalecemos em saber que Jesus se importa conosco. Usamos a fé para nos apropriarmos das promessas de Deus. E somos levados pela experiência a vermos Jesus como Ele realmente é. Uma coisa vemos de positivo na atitude dos discípulos. Eles buscaram socorro em Jesus, buscando despertá-lo. Façamos isso. Vamos ouvir um hino. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encargo
dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Você que ouviu esta mensagem, Jesus faz parte da sua vida? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre nós. Nós queremos Jesus Cristo presente conosco. Sabemos que somente tendo Ele em nossas vidas seremos sustentados em momentos de tempestade. Rogamos, ó Deus, pelo Teu povo, que o Senhor sustente o Teu povo nesses dias e que o Teu povo, ó Deus, seja de fato mais do que vencedor diante dessa tempestade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus e sobre todos aqueles que creem, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor.